Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. E eu tenho certeza que Deus é quem está abrindo essa oportunidade para conectar a palavra dele com a sua vida. Deus tem um plano para você, querido. Deus tem um propósito para realizar na sua vida. Você faz parte de algo maior. Você tem participação no que Deus está fazendo nessa terra. E isso deveria alegrar o nosso coração e nos fazer procurar a vontade de Deus a cada dia, como nosso Senhor Jesus procurou e viveu nessa terra verdadeiramente a vontade do seu Pai, queridos. Esse é o maior exemplo para nós. E como nós podemos conhecer a vontade de Deus, se não através da sua palavra, da ministração da sua palavra sobre os nossos corações? Essa é uma das portas importantes pelas quais o Senhor envia a sua vontade, o seu propósito para as nossas vidas, e dessa forma nós podemos viver um relacionamento profundo, verdadeiro com Ele, executando a sua vontade nessa terra, queridos. E nós estamos dentro da nossa série que nós estamos abrindo o ano, de 2025, no primeiro mês de 2025, falando um pouquinho sobre milagres. E aí, já aconteceu algum milagre que você precisava em 2025? Você está na expectativa de receber o milagre de Deus na sua vida, queridos? Isso é muito importante, que nós tenhamos essa expectativa de que Deus vai fazer algo, porque o nosso Senhor, Ele faz. Ele não é uma teoria, não é uma filosofia, não é um processo de autoajuda, não é simplesmente algo positivo que, como alguns ateus falam, que as pessoas precisam de algo positivo para tirar elas da sua vida de sofrimento, então acabam crendo em Deus. Nada disso, que tudo isso é balela, é mentira. Nosso Deus é uma pessoa, queridos. Ele vive, Ele nos dá experiências práticas para nós vivermos com Ele, e isso é maravilhoso. Ter uma experiência pessoal com o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de viver realmente em seus braços de amor, isso é maravilhoso. E os milagres nos dão essa oportunidade de nós nos achegarmos a Deus. Então eu tenho certeza, se eu posso afirmar algo para você, é que Deus, Ele quer fazer o milagre em sua vida, o milagre que você precisa, que você vem pedindo a Ele. Mas nós temos que realmente pedir, estar próximo do Senhor. E nós estamos dentro da nossa série, essa aqui é a terceira ministração. Na primeira ministração eu falei um pouquinho sobre as bodas, de Caná da Galileia, onde o Senhor Jesus começou a operar os seus milagres. Um milagre que talvez qualquer outra pessoa faria diferente, mas Ele simplesmente transformou a água em vinho dentro de uma festa, ou seja, num lugar comum para pessoas comuns. Então, queridos, isso significa que Ele também pode atuar na nossa vida, seja lá qual for o pedido que nós estamos fazendo e qual milagre nós estamos precisando, porque Ele opera os milagres em nossas vidas, queridos, e Ele quer fazer isso que é o mais importante nós temos no nosso coração. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre algo que é um padrão, se nós podemos dizer assim, para todos os milagres que vêm de Deus, ou seja, o Senhor Jesus está presente. Lembra? Eu falei um pouquinho que não existe nenhum tipo de padrão onde nós podemos fazer algo, porque o Senhor, Ele operou os seus milagres enquanto estava nessa terra de muitas e muitas maneiras, que Ele não fixou um padrão exato, 100% do que o ser humano precisa fazer, como se tivesse no nosso merecimento, como se tivesse na nossa capacidade de fazer alguma coisa, e então nós fazendo aquela receitinha de bolo, a gente alcançasse o milagre. Eu falei que isso não existe, e realmente não existe, porque o Senhor, Ele não trabalha com esses padrões 100% perfeitos para fazer os seus milagres. Uma das coisas mais importantes é nós termos Jesus. Então a presença de Jesus, esse sim é o padrão para as nossas vidas, querido. Mas isso não tem a ver com o que nós estamos fazendo, e sim no local onde nós estamos, quem nós estamos sendo, como nós estamos vivendo, é outra coisa, porque as pessoas acham no nosso tempo que é o muito fazer. Nunca é o muito fazer, queridos, preste atenção nisso,
porque não está na nossa força, não está no nosso merecimento, está na graça do Senhor. Então nós temos que apenas estar no lugar onde Jesus está, e onde nós estamos, Jesus tem que estar. Aí sim, a porta para os milagres estão abertas pela sua graça, não pelo meu merecimento. Então fixe isso no seu coração. E hoje eu quero dar continuidade, queridos, falando um pouquinho sobre como você pode alcançar esse terreno maravilhoso, esse ambiente maravilhoso onde nós conseguimos identificar os milagres do Senhor, e esses milagres começam a acontecer em nossa vida no momento certo, na vontade de Deus, claro, sempre na vontade do Senhor, mas vai acontecendo e o nosso coração vai se alegrando por, em primeiro lugar, estarmos vivendo um relacionamento com o Senhor. Então, dentro dessa estrutura toda, queridos, que nós temos para receber os milagres do Senhor, uma das coisas importantes que ele deixou por muitas passagens, isso também não é um padrão 100%, porque eu expliquei na semana passada que alguns locais, algumas pessoas não fizeram isso, né, e ele acabou mesmo assim realizando o milagre, mas a gente percebe uma grande porcentagem de pessoas que fizeram esse caminho para receber o seu milagre, e o Senhor Jesus, ele também incentiva que nós façamos esse caminho para receber os nossos milagres, aquilo que nós precisamos, que é justamente nós pedirmos ao Senhor com fé e nós mantermos a perseverança nesse pedido. Olha o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 8. Ali está escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Queridos, aqui são as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo quanto é importante nós termos essas três características dentro da nossa vida corriqueira, dentro da nossa vida, dentro de cada área da nossa vida onde nós precisamos receber os nossos milagres, que é pedir ao Senhor, que é pedir com fé, ou seja, pedir e se manter ali pedindo para Ele, com fé de que Ele vai responder, e também perseverar, porque é pedir, ou seja, persevere nesse pedido que você está fazendo. Então nós identificamos três características que o Senhor Jesus ele nos manda fazer quando nós precisamos de um milagre em nossa vida, que é pedir com fé e com perseverança, queridos. E isso é extremamente importante para nós. Não que isso seja um mecanismo automático, onde eu vou apertar o botãozinho do pedir, da fé e da perseverança, e inevitavelmente isso vai atuar algum sensor lá em Deus, e Deus ele então vai responder automaticamente aos meus pedidos. Nada disso, querido. Pensar dessa forma é justamente voltar àquela falha, né, que eu comentava na semana passada e no início da nossa ministração, voltar ao nosso merecimento. Lembre-se, não existe nada que eu possa fazer, não está em mim, não está no meu merecimento, está na graça do Senhor Jesus. E viver com o entendimento de que pedir, manter a fé e viver com perseverança faz parte de viver na graça e não no merecimento, é o desafio que fica para nós, para cada um dos nossos corações, porque Deus não é uma máquina automática que você aperta botões e ela vai então dar o resultado que você quer, sem nenhum tipo de sentimento, sem absolutamente nada, apenas cumprindo aquilo que você está mandando, determinando que ela faça. Deus não é assim, querido. Nosso Deus, Ele é um Pai, e essas características do pedir com fé e perseverança, isso faz parte dessa característica do relacionamento que nós temos com Ele, que é o relacionamento de pai e filho. E o relacionamento entre pai e filho, um relacionamento familiar, ele não está baseado em obrigação, que não pode estar. Todo relacionamento familiar que ele está baseado em obrigação é um relacionamento ruim, horrível, e tem uma grande probabilidade de cair no poço da indiferença, e da indiferença ele acabar. O relacionamento entre pai e filho, que é o relacionamento familiar, ele está baseado no amor.
mesmo que a nossa sociedade de hoje não conheça essa verdade, mas não é porque eles não conhecem, não praticam, que o Senhor abandona também a sua forma já estabelecida de viver conosco. O Senhor nos fala em sua palavra que Ele nos deu o Espírito de adoção, pelo meio do qual nós clamamos Abba, Pai. Ou seja, nós clamamos Pai, nós falamos com Deus como Pai, porque nós temos o seu Espírito Santo morando dentro de nós. É claro, todas as pessoas que resolveram entregar a sua vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, queridos, a partir dessa verdade, nós saímos desse relacionamento de obrigação, onde eu acho que por muito pedir, simplesmente como se estivesse na minha força, na minha capacidade, eu vou conseguir, e eu entro então dentro de um relacionamento diferente de pai e filho, onde o amor, ele é o limite de tudo, ele é o centro, ele é o núcleo, ele é o desenvolvimento, ele é o começo, meio e fim, dentro desse relacionamento poderoso que nós temos com o nosso Pai Celestial. Então, o Senhor Jesus, ele estava falando para filhos, né? Filhos, então, filho, pedi e dar-se-vos-á. O que significa essa passagem falada para filhos e não para pessoas desconhecidas? Não para pessoas que acham que pelo seu merecimento eles vão alcançar alguma coisa, não para pessoas que têm um relacionamento contratual com Deus, mas que entenderam. A gente tem que entender primeiro uma coisa para depois olharmos para essa passagem, que é justamente: eu sou um filho de Deus, a palavra do Senhor me garante que eu sou um filho. Enquanto isso não estiver estabelecido no meu coração, eu sempre vou ficar passando pelas frustrações e decepções, que caso eu não consiga alcançar a bênção que eu quero. E quando eu alcanço, eu fico falando para todo mundo que foi porque eu orei muito, porque eu pedi muito, porque eu jejuei ou eu dediquei muito. Ou seja, eu tiro o foco de Jesus e coloco em mim, o que é um grande erro também. Dentro de um relacionamento de pai e filho, queridos, existem pais, filhos extremamente diferentes, e cada um tem o seu relacionamento estabelecido com o pai, mas é um relacionamento estabelecido no amor, quando esse é verdadeiro, é claro. E esse relacionamento que é estabelecido no amor, queridos, indefinidamente, né, é sempre os filhos, eles vão fazer esses pedidos para o seu pai. É como uma criança mesmo. Ele pede ao pai, ele tem fé que o pai está ouvindo, que o pai vai responder aos seus pedidos, e ele persevera quando ele quer muito aquilo que ele deseja, aquilo que ele precisa para a sua vida, ele continua perseverando. Mas perceba que quando o pai fala não para ele, ele não fica desesperado, ele não fica frustrado, no sentido de nunca mais pedir. Ele tem aquela tristeza sua momentânea, mas daqui a pouco, né, no próximo segundo, a criança já está pedindo outra coisa para nós, porque o seu coração sabe que nós somos o pai, e é de nós que vão vir todas as coisas que ele precisa. Então eles ficam dentro dessa dinâmica, querido, de pedir ao pai com toda a sua simplicidade e com fé de que o pai está ouvindo, de que o pai vai e pode responder aquilo que ele precisa, e ele persevera dentro desse pedido. Quando o seu pedido é negado, ele persevera. Quando o seu pedido é negado, ele para de pedir uma coisa e começa a pedir outra coisa, porque criança é assim, um filho, ele se comporta dessa forma, queridos. Ele faz esse processo de pedir com fé que o pai pode responder e de perseverar nesse pedido, deixando a exclusividade para o pai decidir se vai fazer ou não. Então nós precisamos ter essa estrutura dentro de nós, essa verdade. Um dos exemplos que eu tenho aqui em casa é que sempre que a gente sai, né, do nosso culto, principalmente quando a gente faz alguma coisa que é à noite, os meus filhos imediatamente começam a pedir para comer um lanche, e muitas vezes não dá para fazer isso, porque tem lá a janta deles pronto, já tenho que comer em casa, e eu não vou simplesmente ficar comprando, né, esses lanches para eles. Então eu acabo falando: não, hoje a gente não vai comer lanche nem nada parecido,
Mas e você acha que eles param de pedir, querido? Próxima oportunidade está eles lá pedindo novamente para comer o seu lanche. E aí o pai atende, a gente vai e come o lanche junto. Então isso, queridos, é da criança. Veja que o primeiro pedido que eles fizeram e foi negado não abalou absolutamente nada. Por quê? Porque o seu pai é aquele que provê para ele. Ele sabe que vem do seu pai, não vem do cliente, não vem do homem do lanche, não vem do mercado, do governo, do dinheiro, de seja lá o que for. Ele continua pedindo. Como que o pai vai comprar? Quando que o pai vai comprar? Quando que o pai vai resolver aquilo que ele precisa? Ele não sabe, porque a função que Jesus deixou para nós é a função de filho. Não é a função de como isso será organizado e como isso chegará a nós. Por isso, peça o que você precisa, que ele deixe que Deus decida se ele vai entregar para você ou não. Se ele entregar, amém, glória a Deus, glorifique-o por isso, porque ele é seu pai, está cuidando de você e ele achou por bem te abençoar. Se não chegou, continue pedindo, perseverando, ou então peça outra coisa, mas peça, aprenda a pedir ao Senhor com fé e perseverar, não no sentido de que é o seu merecimento que vai te fazer chegar lá. Se eu pedir 10 vezes vai dar certo. Não, querido, entenda que dentro de um relacionamento de amor, de pai e de filho, e esse relacionamento fará sentido em sua vida e você será abençoado por Deus. Então, se você quer o seu milagre, apenas peça como um filho, com o coração, sabendo que o seu pai está ouvindo, que o seu pai quer abençoar você, e seja perseverante, e ele vai abrir as portas para fazer esse milagre em sua vida. Deus abençoe a sua vida e a sua família.